Olá, no treinamento de agora, vamos aprender a como controlar os nossos turnos, né, as nossas escalas. Vamos lá. Primeiro vamos aqui no menu e clicar em turnos, para a gente ser transferido da nossa telinha de turnos. Aqui a gente pode ver, né, todos os turnos que já foram criados. Se não tiver nenhum criado, não vai aparecer nada aqui, ok? Podemos também pesquisar, né, pelo nome deles. Podemos editar, visualizar, excluir, ó, por exemplo, aqui, ó, estamos excluindo um treino, um turno, foi excluído, como poderão ver, né? Aqui vamos adicionar um turninho para a gente ver como funciona. Temos alguns campos aqui, né, para a gente criar um turno. Temos três abordagens para criações de turno. Quais são elas? Podemos criar um turno geral, onde todos os colaboradores da empresa, né, utilizarão tal turno, e podemos ainda criar um turno para cada colaborador, né, caso cada um bata em um horário diferente, e podemos ainda criar um turno para cada departamento, né, que é quando cada departamento tem seu próprio ponto, né. Vamos lá. Vamos adicionar aqui primeiro um nomezinho, né? Temos o campo nome para adicionar, né? Turno, treino. Aqui, né, você pode colocar o nome que quiser. Por exemplo, se for um turno geral para todo mundo, pode colocar turno geral. Se for um turno único para cada funcionário, coloca turno funcionário tal, né? Por exemplo, turno João, turno José, assim por diante. Se for turno por departamento, turno de recursos humanos, de produção, turno de negócios, assim por diante, tá? Vamos lá. Temos 6 chequezinhas para serem marcadas, sendo elas escala padrão, ignorar feriado, intervalo pré-assinalado, escala cíclica, itinerary e de um dia para o outro. Como funciona isso? No escala padrão é quando o funcionário bate, por exemplo, 4 pontos, né? Quando você sabe quantos pontos por dia ele vai bater, você já tem isso na sua de bate pronto para você, né? Por exemplo, entra às 8, sai às 12, volta às 14, sai às 18. Ou seja, isso é um turno padrão, quando você sabe quantos pontos ele vai bater e o horário de cada um. Mas você vê e fala, mas é o seu horário que ele entra, que ele sai, mas o horário de almoço dele é modular, né? Um dia ele almoça um dia, ou um horário, perdão, outro dia ele almoça outro horário. Sem problema, pode criar uma escala padrão para ele, que vai continuar normal. Você fala, mas não é, a escala padrão não tem horário pré-definido? Sim, mas por exemplo, o que sempre vai sobressair é o quantos pontos ele vai bater no dia. Por exemplo, no escala padrão você criou e falou que ele tem que bater 4 pontos: entrada, saída para o intervalo, volta do intervalo e saída. Se ele bater 4 pontos, tá perfeito, os cálculos continuaram sendo exatos. Se ele fizer hora extra vai aparecer, se tiver débito vai aparecer. Mas se ele bater 5 pontos, aí já tá errado, entende? Ou seja, escala padrão basicamente é isso. O que é ignorar feriado? Ignorar feriado, como o próprio nome já diz, é que ele terá que trabalhar nos feriados, né? Se não marcar nos dias de feriados, quando você emitir um relatório, vai estar lá, feriado, ou seja, não vai ser debitado nenhuma hora dele, ele não vai ficar com hora de débito por causa disso. Mas se tiver marcado, ele tem que trabalhar no feriado, né? Intervalo pré-assinalado, o que é isso? É quando ele tem por obrigatoriedade de ter pelo menos um intervalo no dia, né? Ou seja, ele tem que pelo menos tirar um intervalinho, seja para comer, para descanso, assim por diante. Escala cíclica, o que é isso? É quando tem essas escalas de, por exemplo, 12 por 36, 12 por 48, 24 por 48, 1 por 7, 2 por 2, são essas escalas mais diferentes, né? Temos também o turno itinerary. O que é o turno itinerary? Tá vendo que ao marcar aqui já mudou? Ó, horas a trabalhar, se eu desmarcar fica início e fim, mais horas a trabalhar no dia se eu marcar o itinerary. Por quê? O itinerary é quando você não fala quantos pontos ele vai bater no dia. Ou seja, você não fala horário de início, horário de fim, horário de volta, horário de saída. Por quê? No itinerário você só fala, como aqui já está mostrando, ó, quantas horas ele vai trabalhar por dia. Ou seja, se você marca que ele tem que trabalhar 8 horas na segunda, não importa quantos pontos ele vai bater. Ele simplesmente tem que cumprir as 8 horas da segunda, tá? Por exemplo, esse itinerário é bem utilizado para trabalhadores externos, por exemplo. Como funcionaria isso? Você fala, olha, o meu motorista tem que trabalhar 8 horas. Ok, perfeito. Ele está lá na BR, né, numa rodovia, ele está dirigindo e tal, e foi parado no Blitz. Ele vai lá no Time Clock, no aplicativo, que ele já instalou, já está tudo ok.
Na hora que ele for bater o pontinho dele, ele já bateu o ponto de entrada, né? E ele tá lá na BR, lá na rodovia, foi parado no blitz, ele vai bater o ponto dele, falar, olha, fui parado no blitz, porque ele tá parado, ele não está exercendo, não tá trabalhando. Ele vai falar lá, ele vai adicionar um comentáriozinho no ponto dele, quando ele estiver batendo, falar, olha, parei na blitz. Ok. Terminou, já saiu da blitz, ok? Bate outro ponto, que ele saiu do intervalo forçado que ele teve, né? O final do intervalo itinerary, e sair da blitz. Ok, isso vai mostrar para você no relatório. Ele vai falar, olha, entrei na blitz, saí da blitz e tudo mais. Ou seja, quando for um itinerary, ele pode tirar quantos intervalos ele quiser, bater quantos pontos ele quiser. O importante é ele cumprir a carga horária que ele tinha para cumprir, tá? E temos também aqui, ó, de um dia para o outro. Quando você marca isso aqui, o sistema reconhece que o seu colaborador vai virar o dia, né? Virar a noite trabalhando, ou seja, começou um dia, terminou no outro, tá? Vamos lá. Vamos criar aqui, ó, uma escala para vocês terem um exemplo. Aqui, ó, marquei aqui uma escala padrão. Vou selecionar o dia. Ah, um exemplo também que no escala cíclica você não precisa selecionar o dia. Olha, por quê? Como é cíclico, ele pode trabalhar, por exemplo, na segunda. Olha, tá vendo que eu não preciso selecionar o dia? Porque, como é cíclico, eu estava dizendo, ele pode trabalhar segunda, quarta e sexta. Na próxima semana trabalhar terça, quinta e sábado e assim por diante, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Quero colocar que ele vai trabalhar aqui na segunda. O que é o local de trabalho? É o departamento no qual ele pertence, tá? Esse turno aqui é de qual departamento? É do Departamento de Recursos Humanos. O início dele aqui é às 8. Aí você falou fim às 12. Ah, mas ele tem ele trabalha exatamente assim. Ok, adicionar período, tá aqui. Você fala, ah, não, mas ele sai para almoço, sem problema. Você vai clicar no mais para adicionar mais um intervalo. Vai falar o horário, ó, ele entra às 8 e sai às 12. Que horas ele volta? Às 14. E que horas ele vai embora? Às 18. Opa, perdão, às 18. Perfeito, ó. Adicionei período. Tá aqui, segunda, entre as 8 e sai às 12, volta às 14 e sai às 18. E na terça, como é a mesma coisa, só muda para terça, adiciona. Quarta, mesma coisa, muda para quarta, adiciona. Quinta, mesma coisa. Sexta, também. Não, mas no sábado ele trabalha só 4 horas sem intervalo. Não tem problema. Tirou aqui. Ah, não, trabalha com 3? Tranquilo. 4 intervalos? Tranquilo também, sem problema nenhum. Mas não, no sábado ele trabalha sem nenhum. Tiramos os intervalos, adicionamos o período. Tá aqui, ó, tranquilamente. E basicamente é isso para a gente criar um turno. Vamos salvar aqui para você ver, ó. Treino turno, né, o que a gente criou. Vamos visualizar ele, ó, certinho, do jeitinho que a gente criou. Aí agora qual seria o próximo passo? O próximo passo seria colocar esse turno para um funcionário, né? Falar, olha, o funcionário tal usa esse turno. E como a gente faz isso? Só você acessar aí o nosso treinamento sobre funcionários, que você vai saber certinho como colocar esse turno aqui para o funcionário, tá? E nesse treinamento é isso. Até o próximo.